Serão todos muito bem-vindos à Switch Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional. E vamos para mais um cenário econômico da semana. Falando aí o que aconteceu na semana anterior e o que pode acontecer nesta próxima semana. Antes de tudo, quero pedir para que você não perca tempo nesse exato momento. Dá o seu curtir aí para mim, que é uma forma da gente sempre evoluir com os novos vídeos, levando mais informação para as pessoas. Então, pessoal, vai lá, curte aí. Já curtiu? Vou esperar. Beleza, valeu. Muito obrigado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aqui e nos siga. Siga-nos tanto no Instagram quanto também no Facebook, que lá eu faço várias informações do que aconteceu sobre a semana. Passo quando eu estou com o canal com o acompanhamento ao vivo. Então, seja muito bem-vindo e quero falar, hein? Essa semana aí econômica, essa semana do cenário foi muito interessante, muito interessante. Temos muitos assuntos para tratar e infelizmente eu vou frustrar um pouquinho porque eu não vou trazer informação sobre o mercado brasileiro, porque tudo que aconteceu no mercado americano é muito extenso e muito importante. Então, fica atento com todas as informações que nós vamos passar hoje aqui. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, dia 26/1 de 2025, vamos começar aqui com o nosso cenário econômico da semana, passando a visão aí para todos e falando como que foi a semana, o que era previsto na semana anterior, né? Como que nós tínhamos aí montado essa semana. Então eu coloquei que foi uma semana, poderia ser uma semana fraca, né? Que do dia 19 ao dia 24, tinha colocado o seguinte, com uma noite de domingo fraca, na realidade, aqui eu tinha colocado fraca, mas era uma semana média, tá? Então, ó, domingo, noite fraca, segunda, dia fraco, terça, dia médio, quarta, dia médio, quinta, dia bom e sexta, dia bom. Por quê? Ainda coloquei aqui em destaque, ó, atenção, posse do Donald Trump, movimento decorrente à posse e o PMI, certo? Na segunda-feira eu coloquei como um dia fraco, por quê? Porque o mercado ele iria ficar por conta do feriado nos Estados Unidos decorrente, né, à posse. Então, tudo que estava envolvendo a posse. Foi um dia extremamente longo para os Estados Unidos. Desde manhã cedo, a gente acompanhando aí todos os passos da comitiva, todos os passos do Trump com a primeira-dama, mencionando sempre as falas dele, pontuando as falas, cada momento do seu discurso, das pessoas que estavam acompanhando, as pessoas que estavam presentes no momento da posse. Tudo isso foi muito sabe, muito interessante. E vale muito a pena, se você não assistiu, assista. Porque tem muita coisa que a gente vai extrair de lá para esse novo governo, certo? E também o que aconteceu na terça-feira, né? Eu até citei numa das lives, depois eu passar algumas informações, eu não operei na terça-feira decorrente a um problema de saúde familiar e então por que eu estou mencionando isso? Para que você entenda, como trader, que existe um momento para tudo. E o fato de ter acontecido algo muito sério na minha família relacionado à questão de saúde, consequentemente, eu não estava bem para operar. E aí é um ponto que você, como trader, tem que entender. Existe momento para tudo. E quando você não está bem por causa de alguma coisa pessoal, não opera. Fica por dentro das notícias, mas não opera. Então, na terça-feira eu não operei, quarta-feira também não operei, pelo mesmo motivo, e fui retornar minhas operações quinta e sexta-feira. E que foram ótimas e eu vou mostrar o resultado por quê. Certo? Pessoal, como que estava previsto na semana do dia 19 ao dia 24? Domingo, nós tínhamos aí a taxa preferencial de empréstimo da China, a posse do Trump na segunda-feira, consequentemente uma movimentação decorrente à posse do Trump. Na quarta-feira, discurso da Christine Lagarde, que é o presidente do Banco Central da zona do euro, certo?
da Europa lá e também o estoque de petróleo bruto, API. Né? Olha, ele vai ter que retomar bastante a conversa sobre a questão de petróleo, tá? E nós vamos falar o porquê. Quinta-feira, os Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, estoque de petróleo também, né? E o balanço. Na sexta-feira, nós tivemos o PMI industrial, tanto da zona do euro quanto também dos Estados Unidos, PMI do setor de serviço, confiança do consumidor de Michigan e também a contagem total de sondas dos Estados Unidos, Baker Hughes, certo? Era isso a nossa agenda. O que eu sempre coloco? Eu coloco na agenda o que eu entendo que vai ter alguns indicadores, alguns motivadores. Por que, Léo, os motivadores? Os motivadores, eu sigo aqui com esse exemplo. Olha só esse exemplo, mostra para você, Cristo, que o mercado é feito por motivadores. Precisa ter algo que mova o mercado e eu preciso entender o porquê. E muitas das vezes a pessoa fica só porque aconteceu alguma coisa no gráfico e não, tem os seus fundamentos, suas teorias no gráfico, sim, entendeu? Assim como a gente lê muito fluxo, eu leio muito fluxo, né? Mas você precisa entender o porquê. E tanto é que esse é o primeiro treinamento que nós temos do nosso cenário econômico, entender o que acontece com o mercado, certo? Mas olha um exemplo, por que escutar o Trump? Ainda coloquei, por que escutar o Trump? Né? Às 20 horas do dia 20/1, que foi o dia da posse do Trump, na segunda-feira, ele falou o seguinte: Trump promulgará tarifas sobre Canadá e México já no dia 1º de fevereiro. Quando ele falou isso, olha o que o mercado fez. O S&P caiu e o dólar lá para cima. O que eu quero mostrar com esta imagem? Primeiro de tudo, que você entenda que o mercado precisa ter motivos para se movimentar. Ponto. Essa é a primeira verdade. Tá? Tanto é que quando você percebe que o mercado está sem nenhum motivador, nada está acontecendo, ele fica numa liquidez, assim que a gente fala flat, né? Fica ali suave na nave, certo? Quando tem motivadores, tem impacto. Então tem liquidez, tem volatilidade, tá? Tem mercado agindo, pulsando. E esse foi um exemplo que eu estou trazendo. Quando ele fez essa fala, né, o mercado reagiu. Mas eu quero pegar essa fala. Olha como o mercado está reagindo, vem se comportando quando o Trump menciona sobre tarifas. Não importa se é com a China, com o Canadá, quando ele menciona sobre tarifas. Então, vamos abrir bastante os olhos no que diz respeito à reação do mercado quando o Trump fala, principalmente eu tenho falado bastante, sobre taxar. Né? Eu vou tarifar a importação, eu vou dificultar essa relação. Abre o olho sobre isso. Fechado? Vamos continuar aqui. Pessoal, eu trago aqui o gráfico do que aconteceu na semana. E eu até pontuei alguns textos aqui para você entender que o mercado se moveu por causa desta relação. Então, na segunda-feira, nós tivemos aqui. Domingo não teve nada, pode reparar que ficou de lado. Na segunda-feira, nós tivemos a posse do Trump. Então, ficou ali na posse do Trump, papapá. Quando deu mais ou menos umas 9 horas, vem a primeira lá. Trump apresentará visão comercial, mas ainda não imporá, não irá impor novas tarifas. Olha, de novo a questão de tarifas. Quando ele deixou claro que ele ainda não iria impor novas tarifas, olha a reação do mercado. O mercado comprou a ideia e subiu. Mais para frente, às 20 horas, ainda na posse do Trump, Trump promulgará tarifas sobre Canadá e México no dia 1º, que foi aquela notícia anterior. Olha como o mercado reagiu. O mercado não gostou. Ele não está gostando dessas falas do Trump. Então, isso que aconteceu na segunda-feira. Depois nós vamos pontuar algumas questões sobre a posse dele mais para frente, tá? Vamos seguir aqui na terça. Na terça, lá pela abertura do mercado, começa a reação do mercado. Né? Como que o mercado está agindo? É lógico que o mercado está vendo de alguma forma a questão dessas falas mais bruscas, né? Mais agressivas, né? Do Trump. Então, ó, reação do mercado no dia seguinte da posse
do Trump com a abertura em Nova York. O mercado reflete que ao índice de Trump que ele vai estimular, que ele vai fazer um estímulo fiscal e intencionar o corte de impostos, certo? O mercado não está achando legal isso. Não está achando essa interferência do Trump. Beleza. Mais um pouco para frente, mais ou menos às 11 horas, vem a seguinte notícia. A seguinte movimento do Trump. E olha como está movendo o Trump só, tá? Não tem indicadores aqui não. A autoridade de Trump confirma a reportagem do WSJ de que ele não imporá tarifas no primeiro dia. Tanto é que as primeiras assinaturas dele não foi sobre tarifa. Ele assinou um monte de coisa, como ele havia falado que ia assinar. Ele assinou sobre a questão migratória, ele assinou um monte de coisa. Ele assinou ato de perdão sobre o pessoal que tinha invadido lá o Capitólio. Ele assinou vários e vários atos, né? Mas o fato dele, a autoridade, né, a comissão dele ter falado que o Trump não, confirma uma reportagem de que ele não iria assinar nada relacionado às tarifas no dia, o mercado, voltou a reagir. E não só voltou a reagir, como existiu também um anúncio de investimento, presta atenção que isso é muito importante, gente, um anúncio sobre investimento do governo do Trump em relação a OpenAI, a SoftBank e Oracle, certo? Pessoal, essas empresas tecnológicas, elas são muito fortes. Principalmente, eu venho da área de tecnologia, tive empresa durante muitos anos, e a Oracle, ela é líder de mercado há muitos anos. No quesito banco de dados, ela bate a Microsoft, assim, o SQL, mas muito. Era uma potência em banco de dados. Então, percebe-se que o mercado norte-americano estimula também as empresas techs dos Estados Unidos. Bom, com isso, o mercado foi reagindo de forma positiva, né? Inclusive, nesse período aqui, na correlação, houve um deslocamento. Né? O Nasdaq, que são das empresas de tecnologia, acabou se afastando um pouquinho do S&P pela tamanha força em alguns pontos que ocorreram com a posse do Trump. E um deles foi o reflexo do anúncio de investimento relacionado ao OpenAI, né? Só que tem um detalhe, a OpenAI, se eu não me engano, ela é uma forte concorrente e inclusive de embate direto contra o Elon Musk, certo? Então fica ligado nessas notícias, que a gente não pode esquecer que o Elon Musk faz parte do governo do Trump, certo? O mercado foi reagindo, quinta-feira mais suave. Quando chegou na sexta-feira, nós tivemos o indicador do PMI Serviços, certo? Que mostrou que ele vem caindo de 56, foi o último, né? A previsão era 56,5 e ele foi para 52,8. Léo, ele caiu, mas não é, a inflação não está mais suave? Por que ele caiu? Porque ele ainda se mantém acima dos 50, certo? Então, vamos ficar ligados também sobre os indicadores de inflação. Então, a gente percebeu que o mercado reagiu positivamente após do Trump, saindo de 21.370 e subindo lá para a casa dos 22 mil. Então, foi uma alta de 600, 700 pontos. É muita coisa, gente. É muita coisa. Tanto é que ele está reagindo, talvez, bater a máxima histórica do Nasdaq, que é 22.400. Sendo assim, se você gostou bastante de todas as informações, vou pedir para você aí, ó, vá lá. Isso. Pessoal, nesse exato momento, curte aí nosso vídeo. Curte porque, olha, já passei bastante informação e tem muita informação bacana que ainda vou passar no decorrer aí dessa visão macro que a gente está fazendo do que aconteceu nessa semana passada e o que vai acontecer na próxima semana, certo? Então curte aí, curtiu? Boa, pessoal, valeu, curte mesmo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que está aqui embaixo. Isso. E também
Siga-nos tanto nas redes sociais do Instagram quanto do Facebook. Mas seguindo aqui, ó. Pessoal, alguns pontos que eu analisei na posse do Trump, certo? É lógico, eu não coloquei todos, tiveram muitas questões, vou passar batido em uma ou outra, mas alguns que eu achei que era interessante a gente analisar, certo? E um dos pontos que eu percebi é que a posse do Trump, ela estava recheada de bilionário, né? Recheada de bilionário. Pensa comigo, o cara já é agressivo, né? Vamos dizer assim, de uma forma positiva no mundo dos negócios e também na linha política, né? Além disso, o cara também está com o Congresso na sua maioria ali apoiando, vinculado a ele. E agora também na posse a demonstração de apoio dos maiores bilionários dos Estados Unidos. Né? Os caras são tão ricos que o cara tem mais grana do que o PIB do Brasil. Então, pensa comigo, se eu pegar um deles, tá? Um deles, uma empresa deles, vale mais do que o PIB do Brasil por um tempo. Com todo esse apoio, o que será que vem? Eu acredito muito que o Trump vai nadar de braçada sobre tudo, né, que ele pretende fazer para que se enquadre uma nova forma de um país voltado a um perfil, né, do regime dele, não é do regime, mas da visão e do perfil dele. Né? Tanto é que logo após a posse ele já teve várias assinaturas, né, já assim explícita e clara, né, discursos fortes de uma linha mais conservadora, uma linha mais de direita. Mas eu destaco muito esse apoio das techs, as empresas de tecnologia. Né? Então ele vem aí, mas por quê? Né? O que tem por tanto, né, tão atrás dessas empresas de tecnologia? Cara, não precisa dizer muito. O mundo hoje está utilizando o IA, o mundo hoje está voltado à tecnologia, os ataques e guerras estão voltados completamente pela tecnologia. Você percebe que hoje os ataques são voltados a drones. É uma coisa assim que entristece por um lado, por ser guerra, né? Mas o quanto a tecnologia hoje está envolvida, né? Então, acho que ele tem avançado muito sobre esse assunto. Um outro ponto é a questão do aumento das tarifas de importação. Ele menciona muito essa questão da importação, mas não menciona pouco, ele menciona muito a questão das tarifas. Né? E uma coisa que eu quero pontuar aqui é como que o mercado reage a isso. Quer dizer, esse é um discurso dele de governo, de campanha, certo? E ele também tem falado bastante sobre isso. E como que o mercado reage toda vez que envolve esse assunto? A bolsa cai e o dólar sobe. Então eu já estou falando para você que na hora que vem esse assunto, já fique esperto, porque o mercado tem reagido dessa forma. Realização com a bolsa e realização, né, já com a queda, uma reação negativa e dólar para cima, certo? Isso voltado ao mercado americano, tá, pessoal? Não mistura com o mercado brasileiro, tá certo? Outro ponto, produção de petróleo nos Estados Unidos, né, e o Trump pede para que o petróleo fique mais barato junto ao OPEP. Né? Primeiro ponto, né, uma das coisas que o Trump falou muito, que ele vai ser, os Estados Unidos, ele não, os Estados Unidos, apesar que ele puxa tudo para ele, né, os Estados Unidos vai retomar a liderança na produção de petróleo, que por baixo das terras americanas tem uma quantidade significativa de um ouro, que é o petróleo. E ele fala de forma bem clara que ele não só vai produzir mais, como também vai exportar. Né? Nós sabemos que não é a maior reserva de petróleo do mundo, não lidera e não encabeça isso. Né? Nós sabemos que tem a OPEP, que é a Organização de Produtores de Petróleo, que é a OPEP+, e que é encabeçada, né, direcionada pela liderança da Arábia Saudita. Tanto é que ele pede para que a OPEP reduza, deixe o petróleo mais barato. Sobretudo, o barril de petróleo ele já vinha a $68 há algum tempo. Né? Há um ano atrás ele chegou a bater quase $100. $100. O teto ali do barril de petróleo gira em torno de $70 a $100. Ele já vinha a 68, abaixo de $70, 68. Então eu não entendi muito bem, né? Mas
Vamos ver o que traz aí de expectativa. Mas a gente tem que colocar no nosso radar o assunto petróleo, porque foi um dos assuntos que ele colocou bastante ênfase, certo? Outro detalhe, relação Canal do Panamá e Groenlândia. Tudo isso tem um porquê, pessoal. Canal do Panamá. Por que ele está querendo domínio desse Canal do Panamá? Por causa da Groenlândia. Só que eu não vou falar nem do Canal do Panamá e da Groenlândia de forma extensa agora, porque mais para frente tem um slide muito interessante que trata sobre isso e aí eu vou esmiuçar um pouquinho melhor. Só que o Canal do Panamá, essas sabe, instigada que ele deu, trocar o nome de Golfo do México para Golfo da América, certo? Tudo isso tem um porquê. Para mostrar que o domínio da área é dos Estados Unidos. O controle desse canal do Panamá, sendo dos Estados Unidos, consequentemente limita o tráfego de navios. E aí vem o porquê da Groenlândia. Certo? Então, mais para frente eu vou detalhar um pouquinho melhor ainda sobre esse assunto. Outro ponto, relação comercial com a China. Trump surpreendeu o mundo depois de falar várias vezes da China, depois de mencionar que ia taxar, né, taxar a China, tarifar a China de forma mais brusca, com uma ligação junto ao primeiro-ministro, com o líder chinês, certo? E Xi Jinping. E, surpreendentemente, essa ligação traz para o mercado uma reação positiva, porque mostrou uma vontade de ambos os lados, entendendo que, olha, tem jeito, ninguém é burro. A China precisa dos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos precisa da China. Essa conversa de que não precisa, né? Não, isso é papo furado. Precisam sim, porque hoje a grande índice de produção é chinês. E sem contar que de algumas techs envolve a China. E aí ele usou também o assunto do TikTok, que inclusive o CEO do TikTok estava presente na posse. Né? Olha, vários assuntos ali envolvendo a China. Só que esses assuntos ainda é assunto sutil. Porque por trás ainda tem Rússia, ainda tem vários outros assuntos aí mais complexos, vamos dizer assim. Mas vamos ter uma boa relação até então, surpreendendo o mercado, certo? Mais um ponto muito interessante que eu tirei também, que ele menciona, foi estímulo no setor industrial nos Estados Unidos. De uma forma que ele vai estimular, através da redução de taxa de juros, o mercado industrial. Isso, para quem opera SAP, sabe muito bem que o mercado industrial é muito voltado ao Dow Jones e que, consequentemente, o mercado vai ver isso com bons olhos, certo? Vai ter esse fortalecimento industrial, certo? Mas é um ponto que vale a pena também colocar no radar, olhar como vai se comportar o Dow Jones, como vai se comportar Russell 2000, porque isso vai refletir no SP500, tá? Então nós temos uma tech que está fortalecida e aí acaba refletindo no SP500 e nós temos também a possibilidade de ter um Dow Jones fortalecido por esse anúncio do Donald Trump. Esse é alguns dos pontos apenas, tem vários outros pontos, tá, que ele traz, mas são alguns dos pontos. Eu acho que seria legal você anotar esses pontos e deixar no seu radar aí, porque esse assunto ainda vai dar mais pano para manga. Você vai perceber que vai aparecer mais nas notícias, entendeu? E de repente você vai ver mais movimento. Ainda está sendo precificado, porque esses assuntos não foram definidos, certo? Assuntos como o cessar-fogo de Israel com Gaza, você pode reparar que houve lá o acordo, houve a redução, né? Houve a paralisação com Gaza, mas não houve a paralisação com Hamas, certo? E o Trump assumindo para ele, né, que ele foi a voz. Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é entender o porquê. O porquê. Em vez de entender quem ganhou, quem está tendo mais força, é entender o que pode acontecer com tudo isso.
O Hamas é um grupo terrorista que, consequentemente, os caras não entendem, eles estão um pouco se lixando. O cara tá lá para morrer. Os caras são terroristas, então eles não se incomodam com a ameaça. Né? Mas por que isso? Né? E esse tipo de posicionamento não elimina o Hamas. Demonstra que o Hamas ainda pode se reestruturar. Né? E continua em Gaza. Assim, a gente sempre pede, né, pede a Deus que as coisas sempre se acabem suavizando, mas infelizmente envolve uma ganância, envolve uma questão de poder, envolve uma relação muito superior a tudo isso. E eu acho bom vocês assistirem um, um canal chamado Professor Rock, e ele fala muito e falou muito bem sobre esse conflito de Israel e Gaza, Israel e Hamas, né? E acaba mencionando, e eu aprendo muito nesses vídeos, muito sobre geopolítica. Pessoal, seguindo aqui, olha como fechou a S&P 500 durante a semana. Nvidia 4%, Microsoft 2,3%, Google, Alphabet, né, 1,8%, Meta 3,8%, ó, as techs voando, né? As techs voando, só a Apple em queda de 4%, tá? E a Tesla também fechou negativa. Certo? Então esse foi o cenário aí aqui da semana voltado às empresas de tecnologia. A tecnologia não, a SP500, certo? Aqui a correlação, trazendo as correlações, eu consigo demonstrar aqui na semana quanto as duas, S&P 500 e Nasdaq, elas andam juntas. Porém, nesse momento aqui na quarta-feira, nós tivemos um deslocamento. Por quê? Porque foi o posicionamento do governo sobre as techs, principalmente com investimento na OpenAI e nas demais. Então mostra que ele está vendo as techs, né, Nasdaq, de uma forma diferenciada. E houve esse deslocamento, né, maior aqui das techs do que do restante do S&P 500, certo? E também a correlação entre o petróleo. Você pode reparar que ela é inversamente proporcional. Enquanto a bolsa estava subindo, o petróleo estava caindo, certo? Então ele chegou a cair bem aqui o WTI, né, durante a semana, que veio inclusive de uma superação, porque ele já tinha caído bastante, aí ele voltou, ele chegou a bater na casa dos $80 o barril de petróleo e depois foi caindo de novo, foi descendo $76, alguma coisa assim. Mas eu quero te mostrar aqui, mostrar para vocês que estão assistindo, essa correlação que é inversamente proporcional. E é muito válido você entender o porquê que ela é inversa. O que leva ela a ser inversa, né? Tudo hoje é petróleo. Tudo é petróleo. Então é importante você aprender sobre correlações. No treinamento eu falo sobre correlações, tá? Mais alguns pontos aqui. Entenda o porquê. E aí eu listei alguns detalhes aqui que eu acho muito válido do que eu já vinha falando, do que eu estava falando, certo? Que é, nesse ponto aqui, ó, metade dos 10 bilionários mais ricos do mundo, vou repetir, metade dos 10 bilionários mais ricos do mundo estiveram na posse de Donald Trump. Olha a presença dos caras. Elon Musk, Mark, Jeff Bezos, que é do Amazon, como que é o... Aqui tem gente que nem sei, nem conheço aqui. Mas não importa. O que eu quero dizer é que, ó, só esses três aqui que eu já mencionei, certo? Tem aqui do TikTok também. Só esses três aqui que eu mencionei já são os caras mais... só o Elon Musk, a Meta, Tesla e Alphabet já dá uma grana. Certo? Só esses três já dá uma bela de uma grana. Tá? Então, tiveram aí a presença esses bilionários. Se eles estão aí nessa presença, alguma coisa tem. Ou porque eles acreditam no governo e que, de certa forma, uma das pontos que eu já percebo é trazer a liberdade da fala.
Foi outro ponto também que foi muito mencionado sobre a questão da posse do Trump, que é a liberdade de expressão, certo? Principalmente as empresas de rede social, como a Meta, elas têm batido muito sobre esse assunto de liberdade de expressão, certo? O próprio Elon Musk, né? Outro ponto, entendo o porquê. Olha lá, novamente as techs. Ações de semicondutores disparam, ganho de 9,8 só em janeiro. Só em janeiro de 2025, as empresas, as ações de semicondutores cresceram quase 10%. Galera, olha o quanto isso remete ao assunto tecnologia. Certo? Olha o quanto isso remete ao assunto tecnologia. O quanto tem que ficar no radar, principalmente essa questão de semicondutores. Mas espera aí, semicondutores? Mas semicondutores não tem vínculo aí com a China? Tem vínculo com a China. É interessante ficar brigando nessa relação diplomática entre, né, comercial entre Estados Unidos e China? Não é, não. Ambos perdem. Não é que um perde. Ambos perdem. Ambos perdem. Mas cada um tem que usar a ferramenta que tem. Né? E aí existe aquele atrito, dali a pouco um deixa disso, aí atrita de novo, aí um deixa disso, e assim vai. E assim vai girando o mundo. Certo? Outro detalhe. Outro detalhe também, entenda. Esse é o detalhe que eu queria chegar, que envolve o canal do Panamá e envolve também a Groenlândia. Olha só essa notícia aqui, essa questão aqui, ó. A militarização do Ártico pelo NATO e pela Rússia. Presta atenção. À medida que o gelo do Ártico derrete e mais terra e mar se tornam acessíveis, isso gera oportunidades para extração de recursos e rota comercial marítima. Peraí, vamos continuar que nós vamos entender isso melhor. Estão se abrindo, tornando-se cada vez mais atraente para as potências globais concorrentes. Opa, Rússia? Estados Unidos? Por que será? Com alguns observadores questionando a confiança em sua estabilidade. Peraí, vamos agora fechar um pouquinho a nossa visão aí. Se os Estados Unidos, né, com esse assunto de Golfo do México para Golfo da América, quer dizer, eu domino esse território. Os Estados Unidos controla o canal do Panamá, quer dizer, o que trafegar ali. Por que o tamanho interesse na Groenlândia? Você sabe o porquê? Você tem ideia o porquê? Então, antes de eu falar, eu quero pedir para você, aqui ó, pessoa, curte aí, vai lá, curte agora e dá essa força pra gente com essas informações que a gente traz aqui com bastante valor. Curtiu? Beleza, se inscreve também e ativa o sininho, Isso. Valeu, gente, valeu. Não esquece de nos seguir, tá? No Instagram e no Facebook. Mas por que, Léo? Por que, Léo? Pelo seguinte, com essa redução, né, na temperatura, né, com esse gelo que vem se derretendo, vai aparecendo mais a terra. Opa, quanto mais terra, mais eu consigo extrair o que tiver nela. E quanto mais água, mais trânsito marítimo eu tenho. Mas por que esse trânsito marítimo, Leonardo? Por quê? Pensa comigo. A Terra ela não é redonda. Não é redonda, ela não é plana. Opa, a Terra não é plana, graças a bom Deus. Ela é redonda. Então significa que, vou fazer assim. Aqui está os Estados Unidos, certo? Para chegar na China, passa-se assim, atravessa o canal do Panamá, passa o Atlântico para chegar até na China, certo? Tá, beleza. A mesma coisa ao contrário. Ou então tem que ir lá por baixo da América do Sul. O que tem aqui, tem nas costas, porque o globo ele é redondo. E o que tem nas costas? Certo? China, Rússia, China, Europa, certo? Tem a Europa ali.
E qual que é esse caminho? Por onde se passa? Pela Groenlândia. Por isso, tamanho interesse nessa rota comercial. Por isso que você está vendo tantos navios, daqueles navios quebra-gelo. Está vendo como existe um porquê? A Groenlândia ela é feita por. Ela tem na quantidade de população dela é aproximadamente 57 mil habitantes. Para fazer com que ela seja integrada, anexada aos Estados Unidos, é um estalar de dedos. São só 57 mil habitantes. Entende agora o grande interesse dos Estados Unidos? Pessoal, e para isso, e como eu sei disso? Eu não ganho nada para indicar esse cara, mas eu aprendo tanto com esse cara, mas tanto, tanto, que eu quero que você aprenda também. Por isso que eu falo, olha, gere valor, vamos gerar valor. Né? Esse é o professor Roque, um mestre sobre geopolítica, um cara fantástico, né? E que eu aprendo muito com os vídeos dele. E aí ele fala o seguinte, por que Trump, nesse vídeo aqui, por que Trump deve comprar a Groenlândia? Por quê? E ali ele explica, de uma visão muito bacana, o grande interesse. O Canal do Panamá, ixi, é muito pouco pelo grande interesse que existe nesse território. Certo? Então fica aí como uma sugestão você assistir aos vídeos que ele rola ali, porque são vídeos muito, sabe, muito inteligentes, são vídeos muito interessantes. E agradeço, né, através do meu vídeo aqui, agradeço o professor Roque, no qual eu venho seguindo já há algum tempo. Parabéns, professor Roque, e muito sucesso sempre para você. Seguindo aqui, pessoal, o que nós estamos tendo na próxima semana? Já falamos da semana passada e agora vamos falar dessa próxima semana. E eu não vou perder a oportunidade, porque eu estou trazendo tanta informação, mas tanta informação hoje, tanta informação, que eu tenho que pedir para você, curte aí, curte o nosso canal, nos ajude, passe para um amigo que queira aprender sobre mercado financeiro, queira entender o porquê do mercado financeiro, aprender um pouquinho mais, então nos dê essa força. Vai lá, curtiu aí, né? Beleza, obrigado e vamos seguir aqui. O que vai acontecer na próxima semana, pessoal? Seguinte, próxima semana é a última semana do mês. Opa, quem é meu aluno sabe quando eu falo a primeira semana e a última semana do mês, certo? E o que eu acredito que seja na semana? Uma semana boa. Não é uma semana maravilhosa, não é a top das top, mas uma semana boa, certo? Então nós temos aqui do dia 21 ao dia 31, que corresponde à semana. No domingo, uma noite fraca, certo? Só temos um movimento relacionado à China. Depois, segunda-feira, dia fraco. Terça, melhora, dia médio. Quarta, um dia melhora. Quinta, um dia bom. E sexta, um dia bom. E eu destaco o seguinte, feriado na China, tá? Na terça-feira, se eu não me engano, começa o feriado chinês. Então, e eles passam a semana inteira de feriado. Aliás, chinesada gosta de um feriado, viu? O povo gosta de curtir um descanso. Aí nós temos também, presta atenção que isso é importante, balanço. Os principais balanços do mercado americano saem nessa semana. E isso vai dar olha, um movimento. A gente falou tanto de tax, que a gente precisa entender como que vai ser o balanço, principalmente das empresas que acabam mexendo com essa questão dos semicondutores. Certo? Nós temos também o indicador do PCI e temos também o Federal Reserve falando sobre a taxa de juros. Se ele vai manter ou se ele vai reduzir. Na última que eu olhei na sexta-feira, estava claro a sua a sua manutenção em 99,5, certo? Então acredito muito que não vai mudar. E o que está trazendo aqui de resultado, certo? O que está trazendo aqui de resultado? Nós temos no domingo. Ainda coloquei aqui, ó, atenção nos balanços, que é muito importante, pessoal. Atenção nos balanços, tá? Fica ligado durante a semana, eu vou estar falando mais sobre os balanços. Mas no domingo, a China com PMI industrial. Na segunda-feira, nós temos vendas de casas novas. Vendas é diferente, certo? De licença. Então é interessante saber como que está o mercado de vendas imobiliário nos Estados Unidos, porque isso pode aquecer ou não o mercado. Aí nós temos o feriado na China na terça-feira, que é o Ano Novo Chinês, e também a relação de confiança
dos Estados Unidos. Na quarta-feira, declaração da política monetária do Banco Central Europeu, estoque de petróleos, que aqui vai ter o Cushing e também o API, o bruto, estoque bruto, e na quarta-feira tem o anúncio da manutenção ou redução da taxa de juros do Fed, que até então a gente entende muito que vai ser uma manutenção, tá? Mas pessoal, fica muito ligado, porque depois tem o discurso, depois tem a fala do Powell, e vai mover o mercado com toda certeza, até porque ele vai falar também sobre essa possível interferência do Trump junto ao Fed. Novamente eu reforço, as empresas, elas são empresas que não pode haver interferência, elas têm que ser empresas. Elas são órgãos que tem que haver uma independência, elas não podem ter uma interferência sobre o governo. O governo ali opinando, falando baixa ou não baixa. Ela tem que ser técnica para manter a saúde e o equilíbrio econômico na sua política monetária. Então, nós vamos ver como que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que ele vai falar sobre o governo. Principalmente se ele vai falar sobre o risco de interferência. Que acredito que não, porque ele sempre demonstra independência e técnica. Só que eu acho que ele pode falar de uma forma mais irritante, porque o Trump tem falado fortemente em, sabe, ficar instigando o Fed a reduzir os juros, certo? Quinta, que é nada mais natural, que o governo quer é que reduza os juros para que abra maior possibilidade de investimento. Só que se reduzir os juros, quem fez o curso aí sabe sobre política monetária, sabe muito bem que se reduzir os juros, o que acontece, certo? Bom, quinta-feira nós temos decisão da taxa de juros da zona do euro, né, da Europa. Nós temos pedidos contínuos de seguro-desemprego. Nós temos também na quinta-feira o núcleo de preços do PCI e também o PIB dos Estados Unidos, os dois quartos, último quarto do ano passado. Na sexta-feira, núcleo de índice de preços PCI dos Estados Unidos, tá? Discurso do Powell, que já vai ser pós-anúncio do Fed. E nós temos também, até coloquei separado, nós temos um indicador de renda, de renda pessoal e também um indicador de gastos pessoais. Pessoal, é muito importante de acompanhar para saber como que está a grana do americano. Tá? Se ele tem mais poder de compra, é uma reação. Se ele tem menos poder de compra, é outra reação. E também na sexta-feira sai o PMI de Chicago. Certo? Seguindo aqui, pessoal, que ainda tem mais um pouquinho, eu quero pedir para você, agora, que se não inscreveu, não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, está aqui uma tela do nosso canal, ativa ali o nosso sininho, certo? Mas o que eu quero mostrar aqui? Nós tivemos na quarta-feira uma apresentação, uma live com a doutora Rosângela Garcia e foi muito bacana. Trader, você que é trader, né, você já escutou de mim falando que o nosso treinamento é feito por 3 pilares, né? Que o primeiro é o cenário econômico, para entender o que acontece com a economia, o que acontece, por que move, né? Por que você tem que se preparar dia a dia, se você for day trader, ou por que você tem que se preparar se você for fazer uma operação mais longa no mercado brasileiro ou americano, certo? Mas por quê? Então é necessário que você entenda os motivadores através do treinamento de cenário econômico. Tem também o segundo. Eu vou para o terceiro, depois eu volto no segundo. O terceiro, que é a cereja do bolo, que é a técnica operacional, tanto para o mercado americano quanto para o mercado brasileiro. E também nós temos o segundo, que é o controle emocional. É muito importante, porque boa parte dos profissionais em mercado financeiro tem problemas gravíssimos, seríssimos, sobre ansiedade, sobre controle, sobre sobre como se comportar em determinados cenários, em determinadas situações no mercado financeiro. Porque se depara com vários gatilhos, várias situações. E nós fizemos essa live na quarta-feira e foi muito bacana. A doutora Rosângela passou um bate-papo assim, descontraído, que já levou para uma próxima live que nós vamos fazer, de uma forma mais direcionada ainda a algumas situações,
certo? Mas ela deu uma visão geral de comportamento, sabe, de disciplina, de rotina. Então, se você ainda não assistiu, assista, certo? Ela teve um fator muito importante na minha história aqui, mudando e sendo cada vez mais estável a minha atitude como trader, como uma profissão que eu sigo. Então tá aqui, pessoal, olha, assista e é uma indicação nossa que está no nosso canal, que é o controle emocional para operadores do mercado financeiro. Muito bom, doutora Rosângela, muito, muito obrigado. E também, pessoal, segue aqui, ó, a nossa playlist com curso básico de mercado financeiro. Nós já estamos na 8ª aula, é grátis, está aí o canal, certo? Está aí esses vídeos, aproveite esses vídeos, certo? Foi feito com muito carinho e aproveite, porque eu coloco aí à disposição de todos esse vídeo, certo? Esses vídeos aí. Então, aproveite e indique para os seus amigos e também não deixe de curtir os vídeos, porque realmente foi feito com muito carinho e é uma forma de, sabe, a gente seguir nesse propósito que nós temos de gerar valor e dar a oportunidade da pessoa aprender de uma forma que eu entendo que seria muito bom. Esse é o meu jeito de trabalhar, certo? E também, pessoal, deixa eu tirar aqui e fazer um negócio rapidinho, porque eu acho que pulou. Eu acho que pulou. Dá um segundinho aqui, ó. Cadê? Rapidão. Tá aqui. Vamos lá. Ó, lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo. Desce mais uma, desce mais uma. Falei para vocês que a minha semana, eu tive uma situação particular séria, certo? E que por sua vez eu não operei nem na segunda e nem na terça e nem na quarta-feira, certo? E fui operar na quinta e sexta-feira. Com isso, quero mostrar desta forma para vocês. Com isso, opa, volta lá, cadê? Aqui, ó. Aí, aparece aí. Tá lá, ó. Cadê? Aqui. Aqui, pessoal. Com isso, na quinta e sexta, eu fechei mais uma mesa. É a segunda mesa que eu fecho em 2025 e logo, logo mais duas, que já está ali no finalzinho também. O que eu quero mostrar com isso? Que é possível. Sabe, eu trago aqui mais um resultado de que é possível você, andando da forma correta, você vai superando a cada momento. Então, aí, ó, mais um certificado, Léo Cunha. Essa aqui foi no dia 11 de janeiro, fechei a mesa. Essa aqui ontem, dia 25, fechei mais uma mesa. E se tudo der certo a semana, eu vou ver se eu vou conseguir fechar mais duas mesas e fica aí. E não fica na torcida. Na realidade, fica na dedicação. E eu quero com isso mostrar para vocês que é possível, certo? Fazer parte dessa realidade. E nós temos aí o certificado de mais uma mesa concluída e aprovada, certo? Pessoal, muito obrigado. Antes de encerrar, vamos para o que eu já tenho costume, né? Que é o seguinte. Essa aqui, ó, eu faço questão de fazer lendo, que é a seguinte. Cadê? Que é a seguinte, ó. Essa foi a minha oração de hoje, domingo, que eu postei no meu Instagram. E eu quero passar para você desta mesma forma. Então, incline a sua cabeça e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, sei que a vida só encontra verdadeiro sentido quando vivemos com o propósito, guiados pela tua vontade. Ajuda-me a compreender o plano de Deus que tens para mim, para que a cada dia tenha significado, porque ele vive, eu creio que tudo coopera para o bem e que em ti há esperança e vitória. Fortaleça minha fé, Senhor, para que eu confie em ti
mesmo nos momentos de incerteza, porque Ele vive. Eu creio que posso enfrentar qualquer dificuldade com coragem, sabendo que Tu estás comigo. Enche-me com Teu Espírito Santo, para que as minhas palavras e ações reflitam a bondade e o amor de Jesus. Que minha vida seja um testemunho vivo da Tua luz, trazendo esperança e paz aos que me cercam. Amém. Que assim seja, Senhor. Com essa oração, eu agradeço demais a oportunidade de estar fazendo esse vídeo para você. Peço e rogo para que a sua semana seja uma semana maravilhosa, uma semana abençoadíssima. Que Deus te proteja, te cuide e que você obtenha muito sucesso. E vamos seguir firmes, porque nós temos muitas coisas boas ainda a fazer nessa vida. Muito obrigado, uma semana ótima para vocês. Fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.